aqui quem fala é Levi Maia, do canal A Teologia Cristã, ou conhecido como Teologia Cristã. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história do apóstolo Pedro, quem foi ele e como que Pedro ele foi importante na igreja primitiva do século I depois de Cristo. Século 40 para 30 para 40 depois de Cristo, que ele foi importante aí na construção da igreja primitiva. Então vamos lá. Pedro nasceu em Cafarnaum, na cidade da Galileia. Ele é filho de Jonas. Ele, seu irmão, era o apóstolo André, um dos discípulos de Jesus, futuramente. E ele era casado, já que sua sogra foi curada por Jesus. Pedro ele falava aramaico e grego, já que naquela época aramaico era o sotaque mais forte que tinha na sua cidade natal. E grego devido à comunicação com os gentios, com os comerciantes da cidade de Decápolis, na Grécia. Pedro, ele era conhecido como Simeão em hebraico, que é Simeão Pedro, que é relatado aí nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas de João. E a gente percebe a primeira vez em que ele viu Jesus. Como foi essa mudança na vida dele? Quando Jesus ele foi para Cafarnaum, Jesus viu Pedro e André pescando, E aí Jesus ele realizou aquele milagre. Estou sendo bem resumido. E ambos os dois apóstolos, os dois discípulos, seguiram Jesus depois daquele milagre que Jesus fez, que modificou suas vidas. Se você não viu a origem de Jesus Cristo, a história dele, eu recomendo que você assista, para você entender melhor o porquê disto, certo? E aí o que acontece? Pedro, ele segue Jesus e ele é chamado para 12 discípulos. Ele era o porta-voz dos 12. E era um dos 3 discípulos que tinha mais comunicação com Jesus Cristo, Mas o que acontece? Durante esse ministério de Jesus, que Pedro participou em alguns momentos, tivemos o quê? Pedro dizendo que Jesus era o Filho de Deus vivo, que Jesus disse que tu és Pedro, que a pedra edificará a igreja. Jesus disse também a Pedro sobre isso, Pedro, ele não queria que Jesus fosse crucificado, porque era Satanás no corpo de Pedro, que Satanás queria que Pedro falasse aquilo, e Jesus repreendeu. Pedro, ele foi junto com Tiago e João para a transfiguração, onde teve Moisés e Elias, que em breve também vou trazer a história desses dois personagens que foram arrebatados. Pedro também, ele presenciou os milagres de Jesus, tanto na ressurreição da filha de Jairo, da sua sogra e por aí vai. Ou seja, tem todo um contexto por detrás de tudo isso. Só que Pedro, a sua palavra vem do grego Petros, que significa pedra. Tanto que Jesus chama ele de Cefas também, que é em aramaico Kefas,
que significa Pedro. Ou seja, Pedro tem vários nomes na Bíblia: Simão, Simeão, Simeão, Pedro, Pedro e Cefas. Aí ele também organizou a Páscoa de Jerusalém, né, a última ceia. E Pedro presenciou a traição de Judas Iscariotes. Junto com Jesus, ele e os discípulos foram com ele até no Getsêmani, em que Jesus ele orou, né, e tal. Só que Pedro era impulsivo. Como assim? O que foi que aconteceu? Havia um cara chamado Malco, que era servo do sumo sacerdote. Era como se fosse um cargo baixo, né? Ele era guarda dele, vamos dizer assim. E aí Pedro, ele foi e cortou a orelha dele, já que Pedro era colérico, era impulsivo, apesar de ser uma pessoa que tem uma liderança forte, mas ao mesmo tempo ele era teimoso e era muito com raiva. Dizendo dessa forma, ele era o cara mais colérico que você já imaginou. Vamos dizer assim, né? Eu tô todo suado aqui. Mas continuando. E aí Jesus repreendeu Pedro. E Jesus curou o Malco e foi preso. Só que a gente tem que lembrar que Pedro negou Jesus 3 vezes, conforme Jesus tinha dito para ele. Quando o galo ia cantar, Pedro iria negar Jesus 3 vezes. E isso aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E ele se arrependeu. Eu falei isso no vídeo anterior, até da história de Jesus. E que ele foi lá, pediu perdão e tá tudo ok. Segundo alguns estudiosos, ele poderia ter ido na crucificação ou não. Já é uma dúvida ali, já que não se sabe ao certo se Pedro foi realmente para a crucificação de Jesus Cristo ou não. Ou ele pode ter ficado escondido, né, com vergonha. Isso é incerto. Mas eu acredito que Pedro estava com vergonha. Porque Pedro ele não poderia ir lá. E assim, a Bíblia não cita Pedro no momento da crucificação de Jesus Cristo, né? Então seria bem óbvio isso. E aí, continuando aqui, o que acontece é o seguinte. Quando Jesus ressuscitou, Jesus disse a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: sim, apacenta minhas ovelhas. E foi 3 vezes aquela conversa. Pedro ficou assim: o que, meu Deus? O que é isso? Por que isso, né? Mas ele entendeu a importância de Jesus ter falado para ele. E aí, Jesus foi para os céus. E Pedro começou o ministério da igreja primitiva. Aí chegamos ele pregou o evangelho em Jerusalém no dia dos Pentecostes. Ou seja, no dia dos Pentecostes ele foi até lá e fez, né, aquela prática de línguas estranhas. E ele também foi até lá com tudo e aquilo, foi preso junto com João, foi chicoteado. Pedro provavelmente deve ter visto Tiago sendo enforcado não, cortado a garganta, ou foi o João, não sei, mas provável que seja isso. Pedro, ele junto com João, ele curou em nome de Jesus, né, com aqueles mendigos que estavam no templo.
E Pedro, ele decidiu sair da cidade e deixou nas mãos de Tiago, o menor, não o maior. Não confunda os dois Tiagos. Tem um Tiago maior, que é o irmão de João, e tem um Tiago menor, que é filho de Alfeu. Beleza? A sua esposa o acompanhou nas suas viagens missionárias. Ele foi para Samaria, ele foi para vários lugares, resumindo assim, né? E apóstolo Paulo o repreendeu, já que Pedro fez uma confusão dos cristãos em relação à circuncisão e de que também a pessoa teria que aceitar com a lei de Moisés. E Paulo repreendeu publicamente, mas Pedro percebeu isso e ele se arrependeu. Pedro, no ano de 50 depois de Cristo, não é relatado a sua vida assim por dizer. Ele escreveu 2 epístolas, a primeira epístola, 1 Pedro e 2 Pedro, onde ele fala sobre a importância da igreja, de permanecer em pé, de ficar na palavra, né, de focar na palavra do Senhor. E no ano 68 depois de Cristo, ou 67, Pedro foi morto, ou seja, crucificado. Foi crucificado de cabeça para baixo, segundo o Orígenes, que foi um estudioso, acho que se eu não me engano, romano, no ano 200 depois de Cristo, Taca Menendez, alguma coisa assim. Ele falou, ele confirmou essa informação e outro estudioso também confirmou. Então, galera, essa foi a origem do apóstolo Pedro, né? Aí com os detalhes. A Bíblia não fala se ele teve filhos, tá? Isso aí é incógnita também. Pedro, ele também é retratado nos outros livros do Novo Testamento, como o nosso querido amado irmão. Paulo chama ele de Cefas também. João chama ele de nosso querido amado irmão. Pedro também chama o apóstolo Paulo de nosso querido amado irmão. Sempre citando ali alguns 2 apóstolos importantes. Apóstolo Paulo, apóstolo João. E foram os apóstolos assim que agregaram o cristianismo junto com Pedro. Apesar que separadamente, mas eles agregaram a construção cristã daquele protótipo ali, tá certo? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, um beijo, forte abraço e até a próxima.